Graça e paz, bem-aventurados que já estão comigo, benditos que ainda hão de chegar. Sejam bem-vindos ao canal Adorar e Conscientizar. Sou o pastor Leandro, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Amém? Como diz o título, 5S do casamento. Hoje nós vamos fazer uma aula voltada para casais de novo, mais uma vez, casais. Amém? Irmãos e irmãs, a última aula nós fizemos uma aula voltada para as mulheres. Mulher, quem mandou você ser submissa? Se você não assistiu, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário, se eu lembrar. Volta lá e assiste. Lembrando que já tem mais aulas para trás. Amém? E hoje nós vamos fazer uma aula voltada para os homens. Eu assisti uma videoaula aí esqueci o nome do abençoado lá. Meio que um estudo bíblico. E isso aí me chamou a atenção e me ajudou a desenvolver isso daqui. Certo? Então eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu coloquei para minha vida e que cada dia, cada vez mais eu tenho me esforçado para poder aprender e evoluir. Porque como a maioria sabe, sou papai fresco. Minha filha hoje é dia 13. Dia 13, falta 4 dias para o dia 17. Então hoje ela está de 27 dias. 26 dias de vida hoje. Certo? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa teu like, ativa o sininho de notificações para que você possa receber mais videoaulas como esta. Hoje vou usar a Bíblia João Ferreira de Almeida. Amém? Abre comigo lá a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo glória. Capítulo 1. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23, vai nos dizer assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, eles eram noivos, achou-se concebido do Espírito Santo. Ela já havia sido notificada que daria à luz ao menino. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Por que não queria infamar? Irmãos, eu não sei se você sabe ou não, antigamente, quando uma mulher cometia adultério, ela pega em adultério, ela era digna de apedrejamento pela lei. Ou seja, se José falasse para alguém, olha, essa mulher está grávida e esse bebê não é meu, Maria seria apedrejada. Então quando ele tenta fugir, ele tenta esconder, ele tenta assumir a culpa, ter uma responsabilidade. Porque se ela aparece grávida, todo mundo sabe que ela era noiva de José e o maluco desapareceu, o que aconteceu? É culpado. Ele tenta proteger ela. Então aqui a gente já começa batendo na tecla. Qual é o título? Segurança. Segurança. Por isso que eu falei, a aula de hoje é um pouco mais voltada para os homens. Eu quero bater tanto aqui na parte da Maria quanto na parte de José. Quem dá a segurança para a casa. Fica comigo até o finalzinho da aula que você vai entender bem esse negócio aí. Só que ela é mais voltada para os homens. Então José aqui ele assume a responsabilidade que não era dele, em aspas, porque como Maria foi selecionada para poder dar a luz ao nosso Criador, ele também foi selecionado, ele também foi escolhido para ser o cara que teria a honra de dobrar o joelho e falar, Senhor, vim conversar contigo a respeito de nosso filho. Somente ele teve esta oportunidade, certo? Então, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Por que José era importante na história? Porque a palavra dizia que haveria o filho da tribo
de Levi, leão da tribo de Judá, que seria alguém descendente da linhagem de Davi, e José era o cara da linhagem de Davi. Ah, mas você tem que entender que ele não foi nascido por José, que ele é só filho de Maria e do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa, até nos dias de hoje, entre aspas, é assim: quando a mulher casa com um homem, ela tira o sobrenome dos pais e coloca o sobrenome do marido, ou acrescenta o sobrenome do marido. Naquele tempo, na antiguidade, na parte bíblica, a mulher simplesmente deixava de ser da descendência da família e passava a ser automaticamente da descendência do marido. Por isso José era muito importante. Ele era da linhagem de Davi e Maria não. E Maria era virgem. Ela tinha os requisitos, assim como ele também tinha os requisitos. Deus sempre vai trabalhar com as armas que nós temos na nossa mão. Ele vai dar a vitória na circunstância, na situação que você tem na tua vida. Ah, eu vou esperar ter tal coisa, daí eu faço. Ó, rola não. Vai do jeito que tá, que Deus quer te abençoar do jeito que você tá, para daí transformar e moldar quem você é. Amém? Versículo 20: E projetando ele isto, eis que em sonho lhe aparece um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, receba a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo e os seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Para alguns teólogos, para alguns estudiosos, Deus em nós. Torna a dizer, Deus comigo, Deus em mim, para mim não tem diferença. Ele faz habitação em mim, Ele está comigo. É tudo a mesma coisa. Obviamente, em mim tem uma particularidade um pouco mais íntima, mais especial do que comigo, certo? Aonde eu quero chegar com isso? Ó, veja que Deus faz o anjo falar com José em sonho, ou seja, tudo que está acontecendo no campo espiritual, primeiramente, ele anuncia que vai acontecer no campo físico. Ou seja, para acontecer no campo físico, primeiro acontece no campo espiritual. Nada acontece no nosso campo físico, no nosso campo terreno, sem que antes aconteça no campo espiritual. Certo? José foi comunicado. Por que ele foi comunicado? O pastor Cláudio Duarte brinca, né? Que Maria fala para o anjo, então você vai lá e se acerta com o Zé, porque se eu falar vai dar morte, vai dar bi. Maria não sai correndo para falar para José, tô grávida. Não, ela vai lá falar com Isabel, porque se o que aconteceu com Isabel for real, o com ela também é real. Ela procura evidências, ela procura provas, não para crer, porque ela creu, só que ela quer ter a certeza para ser bem estruturada nas informações em que ela recebeu. E esse é o papel da mulher na parte da família. Toda a informação recebida é conferida, assim para com o homem. Toda a informação recebida também é conferida. A segurança só vem através de uma estrutura forte, de uma base bem estruturada, porque senão ela se desmonta fácil e rápido. Amém? Claro até aqui? Vai deixando lá nos comentários. Vou parar por aqui. Nós vamos agora para o capítulo 2, certo? Daí a gente vai continuar agora no capítulo 2. Não vou ler ele inteiro, vou pegar versículos específicos que eu acredito que você conhece a história. Por isso eu digo, é importante que você pegue a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia e me acompanhe. Vai lendo na Bíblia, confere na Bíblia. Vou ler versículos específicos. Amém? Tranquilo? Olha, então vamos lá. No capítulo 2, ele vai dizer assim para nós, ó. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui a maioria já deve saber, já cai um tabu, já cai uma regra,
Ah, eram 3. A minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, está escrito magos. E em algumas traduções vai estar escrito reis. Certo? E se eu não me engano, algumas traduções vai estar reis magos. Mas é bom que eu quero pegar nesse detalhezinho aí, ó. Alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui não diz a quantidade, diz alguns. Alguns é 2, 3, 4, 5, 6, 10. Sei lá, não diz quantos. Amém? No versículo 3 vai dizer: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Essa parte aqui me chamou muita atenção, porque Jerusalém se perturbaria se todos eles, inclusive Herodes, ouviu falar: olha, ficamos sabendo que o rei nasceu. Herodes se perturbou porque ele sabia que se um rei nasceu, uma profecia estava se cumprindo, ele perderia o trono dele. Um rei se levantaria e geraria uma guerra. Já Israel se perturba porque, puxa, está rolando boatos que o rei nasceu. Se o rei nasceu nesses boatos, quer dizer o quê? Simples. Herodes vai nos perturbar. Herodes vai querer nos massacrar, vai querer nos atacar, vai querer nos afligir. Herodes vai querer nos punir por causa disso. Eles nem se preocuparam em saber se era verdade ou não. E é uma coisa que você precisa estar muito atento. Você precisa saber o que está acontecendo, se é verdade ou não à tua volta. Isso é muito importante para os pais e para as mães. Lembra que eu falei? Essa aula é mais voltada para os pais, mas também vou bater um pouquinho nas mães aí. Amém? Você tem que estar ciente, buscando o que é verdade. Já no versículo... Perdi aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. No versículo 3, que eu acabei de ler, né? E no versículo 11, ele vai dizer assim: entretanto, na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. 3 presentes. Por causa de 3 presentes, acredita-se ser 3 reis, 3 magos, certo? Então, veja que o versículo 11 diz: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Irmãos, esta aula não é para ofender ninguém, não é para, brigar com ninguém, não é para criar discórdia, nem nada assim. Mas eu preciso deixar uma coisa clara. Olha o que a Bíblia diz. Eles adoraram a quem? A Jesus. Não adoraram Maria, não adoraram José, não adoraram Pedro, não adoraram Tiago, nem estava na história, mas não adoraram ninguém, a não ser Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Isso é uma coisa que eu preciso falar para as pessoas. Hoje nós vivemos pelo quê? Nós vivemos pela graça, porque Jesus morreu por nós, nos purificou, nos santificou. Amém? Até aqui está tudo certo. Então eu não preciso mais viver na lei, correto? Errado. Vamos deixar claro uma coisa. O Antigo Testamento, ele era feito por leis. A que se faz, a que se paga. É olho por olho, dente por dente. O Novo Testamento já é diferente. Ele já é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cara, não faça uma coisa que você não quer que faça para você. É basicamente o Antigo Testamento. A diferença é que o Antigo Testamento te ensina a conquistar o reino da terra, as coisas aqui. Mas o Novo te ensina a alcançar a salvação, te mostra como conseguir chegar na Nova Jerusalém. Certo? E muitos dos evangélicos, principalmente os evangélicos, que é o pior de tudo, fala: eu não tenho que me preocupar porque eu vivo pela graça, eu posso beber, minha amor, eu posso tudo, minha amor. Irmãos, presta atenção, vigia. Olha aqui, eu vivo pela graça, amém. Matar continua sendo pecado, sim ou não? Sim ou não? Dá um amém aí, desviado. Matar continua sendo pecado. Roubar continua sendo pecado. Os 10 mandamentos dirás: não adulterarás. Se eu adulterar hoje, viveram pela graça, continua sendo pecado?
continua. Se continua sendo pecado, como é que eu deixei de viver as leis também? Então não tem essa que eu vivo pela graça. Não é isso, pelo amor de Deus, acorde, desperte para a vida. Você vive pela graça porque Jesus morreu por você e ressuscitou para te dar vida e vida eterna com Ele na Nova Jerusalém. É esta a graça que te alcança. Mas da mesma maneira você continua ainda tendo que respeitar a lei. Escuta, antigamente nós éramos escravos do pecado e hoje nós não somos mais escravos do pecado. Hoje eu escolho, eu tenho liberdade. Eu ia fazer uma aula sobre isso, independência ou morte, pro dia 7 de setembro, e não fiz. Mas a nossa independência foi dada quando Jesus ressuscitou por nós, quando Ele disse, Pai, está consumado, morreu, 3 dias depois ressuscitou. Aí sim nós tivemos a nossa independência, porque Deus nos deu. Só que a minha independência me faz querer ser escravo de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele foi a melhor coisa na minha vida. Ele me escolheu, Ele me elegeu. Hoje eu quero ser escravo do que Ele faz por mim, para que eu possa adorá-lo e ter a certeza de uma salvação eterna. Você entende isso? Ficou claro até aqui? Por isso nós não adoramos a outros, nós não buscamos a outros e nós não vivemos somente pela graça, mas respeitamos a lei que Deus colocou para nós. Ficou claro? Entendeu até aqui? Aí outra coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui. Lembra que nós falamos que algumas traduções diz rei magos e algumas traduções diz reis, algumas traduções diz magos. Irmãos, no comecinho da aula eu falei, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seus comentários, dá o teu like, ativa o sininho de notificação. O que eu estou passando para vocês é o que eu estou aprendendo, porque eu sou papai fresco, certo? Lembra que eu falei isso no comecinho lá da aula? Por eu ser pai fresco, que a minha filha está aí com seus quase um mês, quase 30 dias ali de vida, ela tem muita cólica, porque a criança tem que desenvolver, tem que aprender muita coisa, certo? E principalmente os crentes vêm com a bendita simpatia. Por que eu te expliquei tudo aquilo da graça e da lei? Porque eu preciso, lembrando, por favor, lembrando mais uma vez, não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para brigar com ninguém, não estou aqui para insultar ninguém. Eu amo a todos igual, certo? Amo a todos igualmente. Só que o fato de eu não aceitar os meus pecados não quer dizer que eu tenho que aceitar os teus. Se eu não aceito nem os meus, imagina os teus. Amém? E eu não posso entrar em concordância com algumas coisas. Por quê? Veja o seguinte, nós vivemos pela graça, não pela lei. Só que, expliquei tudo aquilo. Se hoje eu vejo uma mulher apanhando e não denuncio e não respeito a lei Maria da Penha, eu sou pecador, sim ou não? Sou. Por quê? Porque eu omiti é esconder a verdade. E se eu me calo, se eu fico em silêncio, eu entrei em concordância com aquele ato, com aquele pecado, com aquela quebra de lei, certo? Então é a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu não posso me silenciar nesta aula, eu não posso ficar quieto nesta aula, porque se eu me calar, eu vou estar aceitando o pecado, eu vou estar em concordância com ele, e eu não posso permitir isso, certo? Eu preciso ir contra ele. Porque senão o diabo vai ganhar território em nossas vidas e nós estamos tudo perdidos. Você entende isso? Por isso que eu estou dizendo, eu não estou querendo humilhar, ofender, afrontar muito menos a ninguém. Mas eu preciso declarar uma verdade para você, para te mostrar um caminho de vida. E como eu sempre digo, me acompanha na Bíblia. Olha a minha Bíblia como é rabiscada e suja, irmãos. Por quê? Porque eu faço questão de analisar o máximo possível. Principalmente quando eu escuto uma pregação. Eu não saio só, uau, não, vamos ler, peraí. O apóstolo Paulo nos ensina, nós temos o direito de sentar e analisar o que está sendo ministrado. Haverá muitos falsos profetas. Amém? Então, se eu me calo, eu entro em concordância. Eu não posso.
Depois que a minha menina nasceu, principalmente os crentes, que é pior. Se não é conhecedor da palavra, amém. Se é crente novo, tem ali 1 ano, 2 anos de evangelho, quase 3 anos de evangelho, eu ainda perdoo, porque é muita informação. É como tratar um bebê, né? 3 anos você ainda está ensinando. Só que, cara, a Bíblia diz dos magos. Sabe o que eu gosto? Porque até os magos, o que mago faz? Feitiçaria, magia. Hoje a gente conhece como macumba, magia negra, sei lá, tem tantos. Inclusive a famosa simpatia. Feitiçaria, simpatia. Até os magos, até a feitiçaria, até a simpatia se prostrou diante de Jesus, se encurvou ao nosso rei, certo? Só que agora eu preciso chamar a tua atenção para o seguinte: por que é perigoso isso? A simpatia, irmãos. Cuida com a simpatia, por favor. Simpatia, se você pesquisar, porque eu pesquisei só para ter a certeza e passar uma informação mais clara para vocês, mas no dicionário online, pesquisa no Google, não vou mostrar a tela para você, vai pesquisar, olha, mas diz assim, ó, simpatia como ritual de superstição. Simpatia também é o nome dado a um pequeno ritual ou a um objeto de superstição, usado para prevenir, curar o mal-estar, uma enfermidade ou alcançar algo desejado. A simpatia não está relacionada com nenhuma religião específica. O próprio dicionário diz isso. Tem religião que usa muito, mas ela não é específica de uma religião. Faz parte das crenças e mitos populares. Pode ser considerado uma espécie de crença, feitiço ou magia para a realização de um desejo. Aí eu preciso que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Apocalipse 22, 15, que diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha só que legal. Aquele que é feiticeiro, que prostitui, homicida, idólatras e qualquer que ama e comete mentiras. Tá vendo só? Em Mateus a gente vê a magia, a gente vê a feitiçaria, a macumbaria, a gente vê a simpatia se prostrando diante de Jesus de Nazaré, porque nem eles têm poder. Para que eu vou fazer uma simpatia para que a minha menina, para que a minha filha fique melhor, sendo que eu tenho total autoridade como pai, de colocar minha mão e falar em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que eu aceitei como único e suficiente Salvador, em nome de Jesus Cristo, enfermidade, dor, sai! Por que eu vou fazer o contrário? Por que eu vou pegar a minha fé? Por que eu vou pegar a liberdade que Jesus me deu, a independência que Jesus de Nazaré me deu e vou me fazer escravo dos meus pecados mais uma vez? Vou fazer-me de escravo daquilo que Jesus me libertou. Por quê? Não faz sentido. Você consegue compreender e entender até aqui aonde eu quero chegar? Lembrando mais uma vez, eu não quero ofender a ninguém, não quero, sabe? Mas eu quero que você pare, pense e reflita. Porque Jesus não te chamou para ser escravo de nada. Nós somos escravos de Jesus porque nós escolhemos. É tanto amor que Ele nos oferece que eu quero ser constrangido com o amor dEle. Eu quero ser escravo dEle, mas por escolha, não por obrigação. Não porque o inimigo veio, me atacou e me oprimiu, me afligiu. Não. Mas eu quero servir a Jesus. Eu quero ser servo dEle. Entende a diferença? E veja que não é só a simpatia, feitiçaria, macumbaria, prostituição, mas também a mentira. E um dos mandamentos é: não fará falsos testemunhos, que é uma mentira. Você entende? Uma simples mentira não vai me deixar entrar no reino dos céus. Imagina se eu me envolver com simpatia, com rituais que não é proveniente de Jesus. Com todo respeito,
por favor. Amém? Já o versículo 12 de Mateus 2, fechei aqui, o versículo 12 vai dizer assim, ó: e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então você deve lembrar que Herodes, ele fez questão de mandar matar todas as crianças de 2 anos para menos, certo? E o versículo 13 vai dizer assim, ó: e tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Certo? Então Herodes tenta matar o menino, aí mais uma vez o anjo aparece a José e comunica a José: olha, foge para o Egito que é melhor. Quando ele foge para o Egito e Herodes mata todas as crianças de 2 anos para baixo, isso reflete a história de Moisés. Lembra que de Moisés também todas as crianças morreram por causa do libertador que haveria de vir? Com Jesus aconteceu da mesma maneira. Todas as crianças de 2 anos para baixo morreram. O que acontece? Veja que pela terceira vez aqui, ou é a segunda? Não, perdão. A segunda vez. É a segunda vez o anjo aparece a José. Ou seja, mais uma vez sendo respeitado o ambiente natural, a autoridade de José sobre a família. E se Deus constituiu essa autoridade sobre ele e falou: faça, por que nós não vamos fazer? Certo? Então, fica claro para nós que a nossa geração também tende a matar as nossas crianças. De que maneira? Hoje se fala muito em aborto, homossexualismo, drogas, pornografia. Dessas maneiras, se mata muitas crianças. Talvez você não sabe, mas tem muitas crianças que têm acesso à pornografia. Eu, sendo filho de pastor, tive acesso à pornografia muito cedo, e isso virou uma maldição na minha vida, que precisei depois de um bom trabalho espiritual para poder superar isso, entende? E eu sei que muitos outros jovens passaram por isso também, muitos outros meninos passaram por isso também, e o homem tem esse lado mais aflorado, e é onde o inimigo mais trabalha em nossas vidas, certo? O versículo 19 vai dizer assim para nós, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Certo? Veja que é a terceira vez que o anjo fala com José, e é a terceira vez que ele toma postura. Ele recebe a missão dele e coloca a missão dele em prática, de proteger, de zelar, de cuidar, em teoria de plantar, cultivar, regar, adubar, limpar. E outra coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, está lá em Lucas, que Lucas mostra para nós no capítulo 2, versículo 42. Lucas 2, 42 em diante vai dizer assim: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume no dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E acontecendo que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram à sua mãe: Filho,
por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Veja que, obviamente, nós sabemos que Jesus foi cumprir o papel dele naquele momento. Então ele se afastou do meio da parentela, porque ele estava no meio dos parentes, e ficou ensinando. Só que veja que tanto o pai quanto a mãe não tiveram a mesma comunicação, não tiveram o mesmo zelo, o mesmo cuidado para com da sua casa. E o que acontece? Perderam Jesus. Depois de um dia caminhando, perceberam, cadê Jesus? E depois eles ficam 3 dias, ou seja, 4 dias. Dá quase que para dizer 5, porque foi um dia de caminhada. Imagine um dia de volta de caminhada, já são 2, e depois mais 3 procurando. Certo? Então, agora é onde eu pego o pai e a mãe. Vocês têm que se alinhar. Mãe, pelo amor de Deus, coloca o teu marido no papel de marido. Coloca o teu marido no papel de pai. Pai, homem, pelo amor de Deus, coloque a tua esposa no lugar de esposa, no papel de esposa da casa. E no papel de mãe. Se o teu filho desobedecer ao teu marido, defenda o teu marido. Se o teu filho desobedecer a tua esposa, defenda a tua esposa. Isso é crucial. A criança tem que ver a aliança entre vocês, para que depois eles possam ter aliança com o cônjuge deles. Parem de brigar entre marido e mulher por causa de filho, pelo amor de Deus. E outra, andem alinhado. Se o marido não pode, esposa, faça você. Se a esposa não pode, marido, faça você. Conversem, alinhem-se nesse detalhe, nesse assunto, para que não ocorra de vocês perderem o filho e depois ficar, ai, como meu filho caiu nas drogas, ai, como minha filha caiu na prostituição, ai, como isso, ai, como aquilo, ô céus, ô terra, ó vida. Por favor, alinhem-se para que vocês não venham perder, certo? E para deixar claro, que eu sei que algumas pessoas não vão gostar dessa mensagem, não vão gostar dessa palavra, eu quero ler contigo no livro de Mateus mais uma vez, capítulo 24, versículo 35, que vai dizer assim, ó: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Lembre-se que quem falou que o que é pecado e o que não é pecado não fui eu, foi Jesus Cristo, foi Deus, o nosso Criador. Se você quer ficar debatendo o que é pecado ou não, na moralzinha, morro e vai lá conversar com o pai. Reclama direto com quem fez as coisas. Vai reclamar na administração. Amém, irmãos? Então vamos encerrar essa aula aqui hoje. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente, cada dia, cada vez mais. E que Deus possa resplandecer sobre o teu coração. E antes de terminar essa aula, queria muito pedir a Deus aqui neste momento, através de uma pequena oração simples, que o Pai possa guiar o teu coração, a tua vida, a tua mente, levando você num caminho de retidão e de verdade, e que o Espírito Santo possa bradar um júbilo de alegria em tua vida, e que você que chegou até aqui comigo possa sentir a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente no dia de hoje.